O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. 6. Resumo da Doutrina dos Espíritos, Parte 1. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constituem um mundo espiritual, como nós constituímos, durante a nossa vida, o mundo corporal. Resumimos, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual ante as demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo apenas o seu invólucro. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreendido pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder, nem em inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos
e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais desta perfeição. O das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. E se comprazem no mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, e a uns é imposta como uma expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar num corpo de animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fizemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito.